Eu creio que nessa noite Deus ele vai ampliar a nossa fome. Ele vai ampliar a nossa sede, no nosso espírito, pela presença dEle. Mas a pergunta nessa noite é: o quanto você tem fome por Deus? O quanto é a sua necessidade por Deus? O quanto é profundo a fome no seu espírito, no seu coração, no seu interior por Deus? O quanto isso é forte no seu coração? Uma das coisas que eu aprendi, eu recebi Jesus no ano de 2005. Já faz assim um tempinho. Os meus 2 primeiros anos foi um pouco difícil na minha caminhada cristã. Por quê, Tiago? Porque eu ouvia muitas pessoas, eu ia em várias congregações, aonde me chamavam eu ia. Então, eu era um novo convertido e tudo o que falavam para mim eu fazia. Só que naquele período de 2 anos aconteceu algo dentro do meu coração e eu comecei a ter fome de Deus, a ter mais sede de Deus. Deve ter sido o ano de 2007, 2008. Eu comecei a ter mais fome, mais sede de Deus. E eu comecei a expressar o meu espírito no natural. Eu comecei a buscar mais a Deus, a tirar mais tempo orando a Deus. Lógico que eu não tinha esse entendimento, a qual nós temos um pouco hoje, porque a gente não sabe tudo. A gente só conhece em partes, a Bíblia diz. A gente conhece em partes. Então, lógico que nós não conhecia em partes, através dessa graça de Deus que Ele deu, através do entendimento para nós da oração em línguas. Mas naquela época, eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu fui cheio do Espírito. E aquela fome que eu tinha por Deus, quando eu comecei a buscar Deus, eu atraí o Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo de Deus entrou na minha vida, eu recebi Ele. E aquela fome que eu tinha, ela dobrou, triplicou, quadriplicou, multiplicou. E eu fiquei louco por Deus. Eu fiquei louco por Deus que eu comecei a ir no monte orar todo dia. Eu comecei assim eu ia de sexta-feira, de sábado com os irmãos. Mas não é porque a presença de Deus, hoje eu entendo, né? Tinha pessoas que tinham entendimento que a presença de Deus só estava no monte. Mas como eu era solteiro, e eu morava ainda na casa dos meus pais, eu queria ficar a sós com Deus. Eu ia para um lugar afastado. E eu ficava ali investindo o meu tempo com Deus. Orava, repetia as coisas, repetia várias vezes as coisas. Às vezes não precisava ficar repetindo. Mas, apesar de
um pouco de religiosidade em mim, Deus ele não olhava isso. Deus ele olhava, era a fome do meu coração. Por isso que o Espírito Santo de Deus ele veio na minha vida. E ele veio com poder, com glória e com unção. Então eu comecei a mergulhar diante de Deus com muita intensidade. E depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu determinei na minha vida, no meu coração. Eu falei assim: eu não vou me relacionar com nenhuma mulher. E não vou ficar buscando mulher nenhuma em igreja. Não vou ficar buscando namorar com ninguém. Eu quero Deus. E durante 6 anos, isso começou no ano de 2008, assim. E aí eu fui buscando Deus. E aí levou lá uns 6 anos, assim, mais ou menos. Eu buscando Deus, me enchendo de Deus. E logo quando eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, naquele tempo eu já comecei a ministrar a palavra. Já faz tempo. E aí eu comecei a buscar Deus, e aí Deus trouxe a Juliana para mim, depois de 6 anos. Eu fiquei só buscando a Deus, e Deus trouxe a Juliana. Por quê? Porque quando você busca a Deus, tudo o que Deus tem para você vai vir para você. Quando você busca as coisas fora de Deus, o que não é de Deus, vem para você. Ismael aparece. Quando você não busca o que é de Deus, você gera Ismael na sua caminhada cristã. Não é que você não é de Deus, você é de Deus. Mas quando você busca as coisas, tem coisas que você busca em Deus na sua vida, e tem outras coisas que você prefere buscar na força do seu braço. E aí que gera Ismael. Amém. E Deus trouxe a Juliana para mim. Só que naquele ano que eu conheci a Juliana, eu tinha um ministério perto da minha casa que era ligado com o pastor Heber. E aí tinha os livros lá do pastor Heber, Mergulhando no Espírito. E aí eu peguei lá o livro do pastor Heber, tal. Li. Nessa época eu li umas 3 vezes o livro do pastor Heber. E aí, partes de ensinamentos que tinham me ensinado errado, começou a ser quebrado na minha vida. E aí eu li o Graça Derramada. Eu li também umas 3, 4 vezes. E aí eu fui lendo. E aí o meu entendimento foi abrindo mais ainda perante a Deus. Porque Deus ele é assim, gente. Quando Deus enxerga a fome no coração de uma pessoa, Deus ele vai fazer o possível para se revelar para ela. Ainda que ela não entenda. Você sabia disso? Hoje, cada um aqui quer conhecer a Deus de um jeito.
Se eu falar que todo mundo quer conhecer a Deus do meu jeito aqui, eu estou errado. Por quê, pastor Tiago? Porque você tem a sua fé em Deus e eu tenho a minha. Deus, ele te deu uma medida de fé e você quer conhecer a Ele de um jeito. E quando Deus ele começa a observar isso em você, Ele faz de tudo para se revelar para você. E Deus, naquela época, começou a se revelar para mim. Eu comecei a orar em línguas. Deus começou a se revelar para mim. Vou te contar uma coisa. Talvez você nunca ouviu. Antes de eu conhecer a minha esposa, Juliana, eu comprei o livro do David Robertson. E aí eu peguei aquele livro do David Robertson, não entendi nada, fui lá e vendi na loja de sebo. Em São Paulo chama loja que revende livros. E outros livros que eu tinha. O andar no Espírito é andar no poder. Eu falei, eu já oro em língua já, quando eu sinto a presença de Deus. E aí se passou alguns anos. Foi quando eu conheci a Juliana. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim para mim, lembra daquele livro lá que você vendeu? Eu quero que você vá atrás dele e compre. E aí através dessa igreja, que era ligado com o pastor Heber na época em São Paulo, tinha lá o material do pastor Heber, e aí eu participei de algum seminário lá com o David Roberts, aí eu comprei o livro, li. Enfim, eu falei assim, meu Deus, como o diabo, ele tenta enganar nós. Ele é sujo. Gente, deixa eu falar uma coisa. Jesus derrotou o diabo na cruz do Calvário, amém? Mas ele é sujo, ele é enganador, ele é o pai da mentira, não brinca com ele. Mas a graça de Deus, o Espírito de Deus, trouxe de novo aquele livro na minha mão. E eu li. E aí eu comecei a orar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas. Aí eu ouvia em São Paulo 10 mensagens do pastor Heber por dia. 10 mensagens dele por dia, orando em línguas. Trabalhando de carro na rua, colocava o CD lá, o DVD lá, e aí eu ia ouvindo. Porque o DVD era com mais de 30 mensagens, e aí eu ouvindo, daqui a pouco eu repetia. E aí na época eu não entendi o que estava acontecendo. Eu me achava um pouco diferente das outras pessoas. Mas, cara, só eu que ouço tudo isso de palavra por dia e oro em outras línguas todos os dias. Mas aquelas palavras foram me curando o meu interior, me libertando, me transformando. Aquelas palavras foram edificando a minha fé. E eu fui liberando o Espírito Santo de Deus, orando. Eu nem sei quantas horas eu já orei, porque eu não fico contando. E aí eu fui orando, ouvindo as palavras do pastor Heber. E daqui a pouco, aquilo que me parava, já não tinha mais força para me parar.
aquilo que tinha o poder de me paralisar, já não tinha mais domínio sobre mim. Porque eu fui me fortalecendo no Espírito, me edificando no meu Espírito. Quando Paulo falou, aquele que fala em línguas, aquele que está falando em mistério, está falando em segredos divinos, não fala com homens, só fala com Deus Pai, ele falou uma verdade. Se você entender e se você descobrir quem você é em Deus e o que Deus colocou dentro de você, colocou dentro de você eternamente, nunca mais você vai ser o mesmo. Nunca mais. Você sabia que quando você começa a orar em outras línguas, tem pessoa que tem vários problemas na alma. Umas que os médicos conseguem detectar isso, revela para ela, mostra para ela, identifica ali o problema. Tem muitos outros problemas que a pessoa nem sabe. Nem o médico consegue resolver o problema da alma da pessoa. Mas o Espírito Santo de Deus consegue resolver. Mas o Espírito Santo de Deus consegue te curar. Mas o Espírito Santo de Deus consegue te libertar. Mas o Espírito Santo de Deus consegue te transformar. Porque quando eu comecei a orar em outras línguas, eu sentia cada coisa em minha alma que eu nem sabia o que era. Mas eram sentimentos desconfortáveis. Mas Deus me libertou, me transformou e me curou. Nunca fui em médico. O meu médico é Jesus. Desde quando eu fui batizado no Espírito Santo. Desde quando eu comecei a orar em outras línguas. O meu Senhor é o Senhor Jesus. A minha medicina é o Senhor Jesus. O meu descanso é o Senhor Jesus. Existem situações e problemas que nós estamos vivendo hoje, porque nós não estamos buscando em Deus, nós estamos buscando em nós, ou estamos buscando em pessoas. E homens são limitados, mas o Espírito do Pai não é limitado na sua vida. A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus ele colocou a eternidade, a sua eternidade dentro de nós. Deus não é o Pai da eternidade? Então Ele colocou a eternidade, Ele colocou a sua essência, a sua presença dentro de nós. Deus ele colocou a sua vida dentro de nós, o seu Espírito dentro de nós. Então eu quero te dizer nessa noite, a maior verdade que existe é que Jesus, ele é o princípio de qualquer coisa na sua vida. O resto é mentira. Jesus, ele é o fundamento da sua fé. Jesus, ele é a base da sua fé. O resto é mentira. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o caminho de Jesus. Essa é a vida de Jesus para nós. Eu posso te dizer milhares de coisas para você, mas se Jesus te dizer uma coisa, o que Ele te diz é verdade, é o principal na sua vida. Acabou. Jesus falou assim, lá em Mateus 11, se não me falha a memória, 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados.
Aí ele disse assim: eu vou mandar uma pessoa aí que ela vai aliviar você. Não, ele falou assim, Você pode ver que na Bíblia inteira, Deus ele traz tudo para o eu. Ele é o centro da nossa vida. Eu vos aliviarei. Nessa noite, Deus vai curar pessoas aqui de ansiedade. No nome de Jesus Cristo, Deus não chamou você para viver uma vida de ansiedade. Uma vida que você não dorme à noite. Uma vida que você já acorda ansioso. Não. Deus ele vai curar você nessa noite dessa crise de ansiedade, de angústia. Não. Hoje Deus nessa noite vai substituir a sua ansiedade por a fome dele. E vai ser substituído. E você vai querer Deus. Você vai querer a palavra de Deus. Você vai querer o descanso de Deus. E você vai descobrir que Ele é a sua paz. Ele é a sua paz. A ansiedade, ela é uma bússola que você está fora da rota de Jesus. A paz, ela aponta para o caminho verdadeiro de Jesus Cristo, para o caminho da paz de Deus, para o caminho certeiro de Deus. Amém? Deus é a nossa paz. Deus é a nossa paz. Amém? Abra a sua Bíblia em Romanos de número 12, capítulo 12. Do verso de número 1 e 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis com este mundo, com este século, a qual nós estamos vivendo, mas seja transformado, ele quer dizer, pela renovação da vossa mente. Para que eu devo ser transformado na renovação da minha mente? Para quê? Para que eu experimente, a qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O centro das nossas vidas é a palavra de Deus. O centro das nossas vidas é o Evangelho de Jesus. O centro das nossas vidas é o que Deus diz. E acabou. Mas hoje, eu ouvi uma má notícia na televisão. Hoje uma pessoa falou uma coisa ruim para mim. Hoje a minha esposa me deu uma má notícia. O meu marido me deu uma má notícia. Hoje o meu patrão me deu uma má notícia. Hoje o governo me deu uma má notícia. Hoje eu saí na rua porque não estava sol. Porque choveu, ficou nublado, eu fiquei triste. Por que você está falando isso, pastor? Porque existem pessoas sentimentais na fé. A fé dela é uma fé sentimental.
emocional, não é uma fé espiritual. Ela precisa ver as coisas boas acontecendo para ela se sentir bem. E isso não é a fé de Jesus. Isso é a fé de Tomé. A fé de Tomé é uma fé emocional, sentimental. Se eu ver os furos nas mãos de Jesus, eu vou crer que foi Ele que ressuscitou. Se eu não ver, eu não vou crer. Você não é essa pessoa. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual. Você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que crê no invisível e não crê no visível. Você não é uma pessoa que vive por circunstâncias. Você não é uma pessoa que vive por vista. Você é uma pessoa que vive por convicção no seu coração, por fé na palavra de Deus. Você não é uma pessoa que acorda uma manhã com sintomas de resfriado e acha que você não é curado. Não é os sintomas que diz que você é curado ou não. Quem diz que você é curado é a palavra que é espiritual. Porque você é um homem espiritual. Você é uma mulher espiritual. Amém? Eu estou falando aqui nessa noite com pessoas espirituais. Eu estou falando aqui nessa noite com pessoas vivificadas no Espírito, pela palavra viva de Deus e é eficaz. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que são pessoas que são cheias do fogo do Espírito no seu interior. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que são avivadas no seu espírito, que são cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vivemos por fé, por convicção na palavra de Deus. Eu não me importo quem é o governo. Não me importa se está chovendo ou se não está. Não me importo se o dólar subiu ou se abaixou. Eu não importo. A única coisa que eu me interesso é o valor da palavra de Deus na minha vida, mais nada. Então você vive pela palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. Nós vivemos debaixo da fé, do manto da fé, das pisadas de fé de Abraão, nosso pai. Amém? Nosso pai, Abraão, deixou um legado de fé para nós. E em Romanos, Paulo fala que nós andamos nas pisadas de fé. Nós andamos nas pisadas de fé de Abraão. Que Abraão andou, nós andamos hoje também. Amém? Então, qual é o estilo de fé, de vida que eu quero viver? A de Tomé ou a de Abraão? Porque o pai Abraão, vamos ler lá, Gênesis 12. Que não sejam minhas palavras, mas seja a palavra de Deus. Falando aqui nessa noite, o nome de Jesus. Abraão, Gênesis capítulo de número 12. Para falar a verdade, é o livro de Abraão, né? Gênesis 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação
e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Se você anda com a palavra de Deus, você vai ser uma bênção. Se você não anda debaixo da palavra de Deus, você não é uma bênção. Estamos debaixo da graça da nova aliança, amém? Mas eu só vivo da graça debaixo da nova aliança se eu estou encaixado com a palavra de Deus. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Verso de número 14, estou andando alguns versículos, é grande o texto. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência. A ti e a tua descendência, para sempre, eterno. Amém? Nós herdamos a promessa de Abraão, eternamente em nossas vidas. Não é pelas obras, é pela justificação da nossa fé em Cristo Jesus. Farei a tua descendência, amém? Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais da Menre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Deixa eu só te dizer uma coisa. Quando Deus, Ele disse ao nosso pai na fé, Abraão, Deus tornou ele, mudou o nome dele, tornou ele Abraão. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não viu nada. A única coisa que ele recebeu foi a palavra de fé. Quando Deus te dá uma palavra, Ele já te deu a fé. Quando Deus te dá uma palavra, você já recebeu a fé para andar naquela palavra. Agora você precisa se agarrar a essa palavra e caminhar por convicção e não por vista. Quando Abraão recebeu essa palavra viva e eficaz de Deus, ele não estava vendo nada. Há 5 anos atrás, quando Deus disse para eu e a minha esposa sair de São Paulo capital, uma cidade grande, bem maior que Goiânia, uma cidade super agitada, muito mais comércio que aqui, 1000 vezes mais. Deus pediu para eu vir para cá. Eu não vi projeto nenhum de negócio. Eu só vim por uma palavra de Deus no meu coração. E aí, o que você está fazendo aqui nessa cidade? Abraão, o que você está fazendo aqui nessa cidade? Estou com uma palavra de Deus no meu coração e eu estou com ela. Eu estou com convicção. O que você está vendo? Não estou vendo nada. Isso é fé. Se você não está vendo nada hoje, é fé. Mas se você falar para mim, eu estou crendo no meu coração, isso é fé.
Você anda por sentimentos, você anda por vista, ou você anda por fé na palavra de Deus? Deus nessa noite quer alinhar alguns fundamentos em nossas vidas a respeito de fé. Deus, Ele quer alinhar os nossos pensamentos com o pensamento que Paulo falou: não vos conformeis com este mundo, mas seja transformado. Somente você vai ser transformado pela mente de Cristo. Aonde está a mente de Cristo? A mente de Cristo é a palavra de Deus na sua vida. A mente de Cristo, o capacete de Cristo é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus na sua vida. Então nós somos um povo que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Em Romanos, Paulo fala, se não me falha a memória, está em Romanos capítulo de número 4, que Deus chama a existência as coisas que não existem, as coisas que não são, as coisas que não são visíveis, como que elas já existissem, como que se elas já fossem. Sabe por que você está sentado na minha frente hoje? Sabe por que você está me ouvindo aqui hoje? Porque isso já existiu em Deus. Deus, Ele já havia chamado a existência esse dia para nossas vidas hoje. Porque Deus, tudo na nossa vida, o que está acontecendo de bom, Ele chamou a existência aquilo que já existia. Deus te chamou para você andar por fé e não por vista. Deus te chamou para você andar debaixo do legado da fé de Abraão. E esse manto dessa palavra de Abraão está sobre este ministério, está sobre a sua vida, está sobre este lugar. Por quê? Porque nós decidimos edificar a nossa fé orando no Espírito. Eu não vou ter a fé de Tomé. Tomé tinha fé? Tinha. Só que era uma fé sentimental, emocional. Me explica isso melhor, pastor Tiago. A fé sentimental, emocional, ela é desse tipo. Você está curado, irmão? Mais ou menos. A dor ainda está um pouquinho. Ele não crê que ele é curado. Você já está vivendo a prosperidade na sua vida, meu irmão? As portas ainda estão para abrir. E aquele dinheiro que você está esperando ser liberado na justiça? Ainda estou esperando o juiz, a reunião lá com o juiz. Aí você viaja de avião, vai passear de avião. Agora vai. Aí o avião passa por turbulência, no alto. Passa lá no meio das nuvens, lá com chuva. Só Deus sabe o que é aquilo. Aí a pessoa sente, eu acho que o avião vai cair. Então, são pessoas que vivem por circunstâncias.
São pessoas que vivem por aparências daquilo que está por acontecer. Mas Deus me levantou nessa noite, no nome de Jesus, pela sua graça e pela sua palavra, para te dizer que você não é uma pessoa que vive por vista, você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa que vive pela palavra de Deus, você é uma pessoa que vive por fé, por convicção no Evangelho de Jesus, você é uma pessoa que somente decidiu andar olhando para Jesus. Você é uma pessoa que escolheu Jesus como o autor e consumador da sua fé. Eu quero te dizer uma coisa, que há 5 anos atrás, quando eu estava vivendo dificuldades financeiras, eu decidi acreditar que aquilo era uma mentira, e que a verdade era a palavra de Deus na minha vida, e ponto final. E eu comecei a confessar, a falar o que Deus dizia ao meu respeito, até que chegou dias que eu tive que me deparar na frente do espelho, e eu comecei a declarar, e eu comecei a dizer: você é, Tiago, aquilo que a palavra diz que você é, e ponto final. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, não é os seus argumentos, o seu achismo, as suas opiniões, que define, que muda o que Deus diz em sua palavra. A verdade de Deus é eterna na sua vida. Basta você aceitar hoje. Basta você viver ela hoje. Basta você acreditar nela hoje. Eu não estou falando para você ver, eu estou falando para você crer. A fé, ela não vê, a fé, ela crê, a fé, ela é espiritual. Porque Jesus, ele disse para todas as pessoas que se aproximaram dele, e ele disse: vai, porque a sua vista natural fez você ser curado. Não, Jesus, ele disse: vai, porque a convicção no seu coração, a fé no seu coração, aquilo que você não estava vendo, mas aquilo que você chamou a existência, fez você ser curado. Antes de você receber, você vai ter que crer. Antes de você ver, você vai ter que crer. Antes de você ver, você vai ter que crer. É somente isso. Jesus, ele disse em Marcos 11, 23. Se você vê este monte, ele vai se mover? Não. Jesus, ele não disse isso. Jesus, ele disse em Marcos 11, 23, se você ordenar esta montanha, se você ordenar a esta montanha, a isso que você está vendo, a esse problema, se você ordenar essas circunstâncias, e se você crê no seu coração, mas não é se você vê, é se você crê no coração, se você crê no seu espírito, algo sobrenatural irá acontecer. Irá acontecer. Eu quero te dizer que Deus te deu fé. Deus nos deixou um legado de fé. E esse legado de fé de Abraão está sobre nossas vidas, para a gente possuirmos aquilo que nós desejarmos em Deus. E chegou o tempo de nós começarmos a possuirmos aquilo que Deus tem para nós, pela fé, pelo coração, pela convicção na palavra de Deus. Eu quero te dizer uma coisa.
Ainda que você duvide, ainda que você esteja perante a porta do seu milagre, ainda que você esteja se deparando com uma vitória, com algo a qual você está muito esperando, ainda que a dúvida venha, não confesse ela, fique calado, ore em línguas, e quando você abrir a boca, confesse a palavra de Deus. Guarde a dúvida para você, não libere a dúvida na sua boca. Por quê, pastor Tiago? Porque quando você libera uma palavra contrária à palavra de Deus, essa palavra amarra a sua vida. E quando você libera uma palavra de Deus na sua boca, você desamarra a sua vida. Por isso que não existe culto de libertação. Libertação é a palavra de Deus que fala na sua boca. A palavra de Deus, ela é quem liberta a sua vida, quando você fala ela na sua boca. Quando você fala, eu sou próspero, eu sou vitorioso, pronto, você foi liberto. Agora, quando você abre a boca para declarar uma palavra de destruição, de falência negativa, você já destruiu a sua vida. Então, a palavra de Deus está no seu coração. Decida você falar ela. Então, hoje existem dois grupos dentro da igreja. Não é ouvir e crer. É a igreja nacional, mundial. O grupo de Tomé e o grupo de Abraão. Qual que é o grupo, pastor Tiago, de Abraão? Vamos ler em Números, de número 13, 14. Capítulo 13. Verso de número 18. Eu vou ler alguns versículos. É muito texto aqui para ler. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Verso 19. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Sem arraiais, sem fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Verso 25. A cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Verso 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 30. Eu vou ler o verso 30 aqui para você. Daqui a pouco. Deus havia prometido a terra que manava leite e mel para o povo de Israel.
E Deus enviou líderes, homens, para espiarem a terra. E homens foram lá, espiaram a terra. E realmente o que Deus havia falado era a verdade. Só que esses homens deixaram de olhar para o que Deus havia falado e olharam para homens que haviam naquela terra, que eram gigantes. Deus, ele não havia falado para aqueles homens: vai à terra e olha aqueles homens gigantes. Por isso que eu te digo, ande na palavra de Deus somente. Deus, ele disse para aqueles homens: vai lá, espia a terra, porque aquela terra mana leite e mel, é terra boa, e eu vou dar para vocês. Eles foram lá e espiaram a terra. E eles voltaram com um mau relatório. Qual foi o mau relatório? Que os líderes de Israel voltaram: a terra a qual Deus prometeu para nós, é impossível possuí-la, é impossível herdá-la, porque nós somos gafanhotos perante aquele povo. Aquele povo é mais forte do que nós. Eles vão destruir, devorar nós. Mas olha só quem não tem a fé de Tomé, mas tem a fé de Deus. Então Caleb, verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ponto final. Essa é a pessoa que você é em Deus. Você não pode negociar nunca na sua vida, no seu espírito, no seu coração, essa pessoa. O nosso espírito é fé. O nosso espírito está pronto para crer. Mas a nossa alma precisa ser ajustada, alinhada e ser conformada, transformada, submetida pela palavra de Deus, para que o Espírito transmita o que é verdadeiro para a nossa alma e a gente desfrute aqui na terra. Então Caleb disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Você sabe o que ele disse aqui? Somente o que Deus havia dito, mais nada. E esse é um coração de Deus. E esse é um espírito de fé de Deus. Lá em Marcos, capítulo de número 11, quando Deus ele disse, Jesus disse lá: tende fé em Deus, porque os seus discípulos questionaram ele, porque ele disse para a figueira, ela não tinha fruto, e ele disse: nunca jamais como alguém fruto de ti. Acabou. Aí os discípulos, vendo, depois que Jesus havia decretado sobre a figueira que ela secara, Jesus ele disse: tende fé em Deus, tende fé igual a de Deus, tende fé tipo a de Deus. Porque se você disser a essa montanha, move dali para acolá, e não duvidar no seu coração, vai acontecer. O que Caleb ele fez aqui? Ele teve a fé do tipo de Deus. Amém? Então muitas coisas na nossa vida, hoje, está sendo alinhada com a fé de Deus. Com a fé igual a de Deus, a do tipo de Deus, da origem de Deus.
e não com a fé igual a de Tomé, da origem de Tomé, não. Diga assim comigo: eu não aceito na minha vida a fé de Tomé. Eu tenho a fé de Abraão, do meu pai da fé. Eu tenho a fé, a do tipo de Caleb. Amém? Então por isso que Romanos, Paulo pegou aquele livro inteiro para falar rasgado. Vós sois justificados pela fé. Que fé é essa? A fé de Abraão. A fé de Abraão. Ele fala no livro de Romanos, o nosso pai Abraão, o pai da fé, que ele foi justificado por fé. E Deus creditou na conta dele. A fé dele fez ele ser justificado. A nossa fé é o nosso crédito em Deus. Então, não é que Deus faz escolha de pessoas, escolha de congregações, de placas, se a pessoa está bem vestida ou se não está, ou se fala melhor ou se não fala, não. A única coisa que existe dentro da congregação de Deus, do corpo de Cristo, é que somos justificados pela fé nele. Caleb não fez nenhuma campanha. Caleb não fez nada a qual Deus não havia falado para ele somente. Subamos e possuamos a terra. Amém? Então, o dia de amanhã não pode determinar a palavra de Deus na sua vida. Paulo, nós vemos, nas epístolas, que foi um dos apóstolos, a qual mais ficou em prisões. Mas a palavra de Deus nele era viva e eficaz. Para ser bem sincero, Paulo nunca foi preso. Ele sempre foi um homem livre para reinar no Espírito. Ele sempre acreditou que ele era um homem para orar em línguas, um homem livre no Espírito, e ele continuou pregando. Então, eu te digo nessa noite, esse problema que você acha que é problema na sua vida, essa coisa horrível que você acha que é horrível na sua vida, isso não é nada perto da palavra de Deus na sua vida. Isso não é nada perto do amor de Deus na sua vida. Isso não é nada perto do Espírito Santo de Deus na sua vida, da unção de Jesus na sua vida. Isso não é nada. Quando você descobre, quando você entende o poder que tem a palavra de Deus na sua vida, quando você crê nela, você não fica mais desanimado. Não. Você sempre está alegre no seu interior, porque você sabe que sempre amanhã Deus tem um dia melhor. Ah, mas amanhã, eu sempre espero o dia de amanhã, e aí quando chega o dia seguinte, é a mesma coisa. Não é, gente.
Quando você está em Deus, quando você está crendo, o dia de amanhã é diferente. O dia de amanhã é diferente. Eu acho que uma das maiores decisões que nós devemos tomar na nossa vida hoje é amadurecer na fé. É crescer na fé. É crer na palavra de Deus, independentemente do que esteja acontecendo no meu exterior. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu não tinha R$1.000 para eu poder comprar um carro, você sabe o que eu dizia? Perante os céus, eu dizia: graças eu te dou, Pai, porque a chave do meu carro já está na minha mão e o documento já está no meu bolso. Quando eu não tinha o visto, a qual eu já mencionei aqui algumas vezes, quando eu não tinha o visto para eu ir para os Estados Unidos, só tinha um passaporte, mas ainda não tinha o visto, eu já agradecia e declarava em Deus: Pai, graças eu te dou, porque eu nem falava mais que eu tinha o visto. Pai, graças eu te dou, porque eu já estou nas ruas da América andando agora. Porque nós não andamos por vista, gente. Nós andamos por fé. Nós andamos por fé. Nós não andamos por vista. Nós não andamos por circunstâncias. Nós não andamos pelo que o gerente do banco diz. Nós não andamos pelo nosso saldo positivo na conta ou pelo nosso saldo negativo. Não, nós não andamos se eu fechei um bom negócio hoje ou se eu fechei um mau negócio hoje. Não, nós andamos pela vitória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque Ele disse em João: a fé que vence o mundo. É a fé que vence o mundo, essa é a vitória. Essa é a vitória. A minha fé é a vitória que vence o mundo. A minha fé já é uma vitória. Eu não vou ter a vitória. A minha fé, quando eu creio na palavra de Deus, já é a minha vitória, já é a minha essência, já é o meu milagre. Então quando você crê, você já entrou no lugar de bênção, de milagre. Quando você crê, você já está desfrutando do sobrenatural na sua vida. É quando você crê. É quando você crê. Ei, me perdoa, mas eu não preciso pegar a chave de uma casa para eu acreditar que eu tenho uma casa. Eu já tenho uma casa. Eu não preciso acreditar que eu estou andando em um carro. Eu não preciso acreditar, eu não preciso pegar a chave, não. Eu já tenho. A sua fé já é a sua vitória. Pessoas que querem casar. Porque pessoas ficam loucas, assim atrás para casar. Por quê? Porque não entendeu ainda que a fé dela em Deus, ela já recebeu a esposa, o marido. Foi o que eu mencionei aqui no início dessa ministração. Quando eu mergulhei em Deus,
Deus trouxe a minha esposa. Deus trouxe a minha esposa. Eu não fui atrás da minha esposa. O que eu quero te dizer é que a sua fé traz à existência o que você precisa. A sua fé em Deus traz os milagres. A sua fé em Jesus, ela é a ponte para você desfrutar daquilo a qual você necessita hoje, a qual aquilo você precisa hoje, meu irmão. O que é a minha obra hoje? A minha obra hoje. Qual é a minha obra, pastor? É a fé, é você crer. A sua obra hoje é você crer. Por isso que Judas 3 falou, a maior batalha que existe, uma batalha travada, é a batalha travada, é eu batalhar pela minha fé. Acabou. Se você aprender, ouça irmão, irmã, se você aprender a batalhar pela sua fé diariamente, ano após ano, nenhum problema mais vai te parar. Se a minha maior batalha é eu batalhar pela minha fé, você viu que muda, né? As pessoas ensinam, até no meio evangélico, temos que batalhar pelas coisas, pelos problemas. Não, eu tenho que batalhar é dentro de mim. Elas me levam a eu batalhar para fora, mas a Bíblia diz para eu batalhar aqui dentro. Ah, vamos lá, vamos conquistar, vamos fazer. Não. O homem te ensina a batalhar com os braços. Deus te ensina a você batalhar no espiritual, a batalhar pela sua fé. E quando você batalha pela sua fé no seu coração, aonde que eu batalho pela minha fé? Estamos numa batalha travada pela fé. Somente. Mais nada. Existe uma batalha travada todos os dias. Somente. Por eu crer na palavra. Acabou. Ponto final. Consegui crer. Nossa, estava enfermo. Estava precisando de uma porta de emprego. Estava precisando de uma restauração na minha família. Estava precisando que alguém fosse salvo. A hora que eu batalhei pela minha fé, chegou um tempo determinado, que essa batalha terminou. Aonde? Jesus ele já batalhou por nós, lá na cruz do Calvário. Mas como que eu conquisto? Desfrutando disso. Pelo meu esforço? Não. Pela justificação da minha fé. Aonde? A partir do ponto que eu consegui batalhar pela minha fé, crendo na palavra de Deus. O dia que eu consegui crer na palavra de Deus, a porta abriu. Eu comecei a desfrutar. Amém? Eu e minha esposa fomos reprovados 3 vezes no visto para os Estados Unidos. Fui batalhando pela minha fé. Na 4ª vez, recebi o visto, terminou a batalha. Amém? Não existe derrota na nossa vida. Não existe destruição na vida do cristão. Isso é uma mentira do diabo no nome de Jesus. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci, eu vou ensinar vocês a vencer. Amém? Não aceite doutrina de destruição na sua vida. Isso não vem de Deus.
existe uma coisa: você passar pelo vale, mas não morrer no vale. Batalhei pela minha fé, criei na palavra, a porta abriu. Amém. No nome de Jesus. Isso é em qualquer área da sua vida. Isso é em qualquer área da nossa vida. Foi isso que Jesus ensinou. E é isso que tem que ser ensinado hoje. Mas não ensinam isso. Quando tem uma pessoa enferma, o pregador, quem for, diz: vai, entrega seu dízimo, fica 7 semanas aí fazendo alguma coisa, ou ainda não é a vontade de Deus ainda te perdoar, de você ser curado. Eles não ensinam. Batalhe pela sua fé em crer na palavra de Deus e seu problema está resolvido. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é simples e poderoso. Por isso que Paulo disse, Coríntios, capítulo de número 2, a minha palavra, qualquer palavra que você está ouvindo meu, qualquer palavras que vocês estão ouvindo minha, Coríntios, não são palavras que eu aprendi com homens. Não são palavras de nível sabedoria humana, teológica. Essas palavras que vocês estão ouvindo, elas só têm uma origem, elas só têm uma demonstração. E ela vem do centro do trono de Deus. Ela vem do centro do coração de Deus. Ela é o poder, a demonstração do Espírito Santo de Deus, mais nada. Ela é a fé em ação, mais nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O livro dos Atos, livro de Atos, aquele livro é o livro das ações do Espírito Santo de Deus, aonde os discípulos, os apóstolos decidiram crer e colocaram em ação. Amém? Não existia curso para eles. Não existia nem escolinha dominical para eles. Existia só uma coisa para eles. O que eles ouviram Jesus quando andou com eles fisicamente. Se você crer, fará obras maiores. Se você crer, eles só ouviram isso de Jesus. Se você crer, fluirá rios de águas vivas do seu interior. Eles só ouviam isso. Se vocês crer, será curado. Se você crer, será salvo. Se você crer, tu e a tua casa será salva. Ouça uma coisa. Ouça uma coisa, você que está ouvindo essa noite. Grava isso na tábua do seu coração. A igreja primitiva só era baseada, firmada, fundamentada na fé da palavra de Deus e orava em línguas, mais nada. O que eles faziam? Oravam em línguas, firmados com a fé na palavra de Deus. Orava, partia do pão, ajudava os necessitados.
O Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Amém? Esse Evangelho de Jesus tem que ir para dentro das nossas casas, tem que ir para dentro dos nossos lares. Esse Evangelho de Jesus pleno. O que é a palavra pleno? É a palavra completo, é a palavra perfeito. Plenitude. Esse Evangelho de Jesus tem que ir para dentro das nossas empresas, das nossas escolas. Aonde a gente vai viajar, no ambiente, é esse Evangelho. É um Evangelho de fé na palavra de Deus. Aonde? Aonde um homem coxo, na porta do templo, é levantado por um discípulo, por um apóstolo, somente por uma palavra. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho é mais poderoso do que o natural. O que eu tenho é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Eu vou te dar Jesus. Então, no nome de Jesus, receba Ele hoje. Receba Ele hoje na sua casa, nas suas finanças, na sua vida. Receba Jesus no seu casamento. Receba Jesus na sua família. Receba Jesus nos seus negócios. Receba Jesus na sua empresa, nas suas finanças. Receba Jesus no seu coração e creia nele. Está tudo feito. Amém? Então, estamos debaixo do legado, do manto, da fé de Abraão. Ah, mas Abraão, pastor Tiago, está lá no Antigo Testamento, e ainda bem lá no início da Bíblia. Está bem lá no início. Mas Paulo pega o exemplo da fé de Abraão e dá uma escola para nós do Espírito. Que nós somos filhos da fé de Abraão. E nós devemos andar nas pisadas da fé de Abraão. Deus nessa noite está te ungindo, está te transformando, está te fortalecendo com a unção, com a fé, com o espírito de fé de Abraão. Coisas a qual você nem imaginava que poderia tomar posse, desfrutar, possuí-la. Diz o Senhor que no espírito da fé de Abraão, que é o espírito de Cristo, da palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. No nome de Jesus Cristo, você vai possuir coisas, você vai possuir aquilo a qual Deus já tem para você, ao qual você achava impossível. E você vai dar um salto. Você vai dar um salto. Porque a fé de Deus, a fé do tipo de Deus, a fé de Abraão, a fé de Abraão é você estar aqui e depois você está aqui. É isso que a fé de Jesus Cristo faz em nossas vidas. Ser justificado por Cristo é estar em um lugar. Não ser justificado por Cristo é estar em um lugar abaixo. E quando você é justificado por Cristo, Ele te coloca sentado com Jesus Cristo. Ele te coloca sentado com Ele, à destra do Deus Pai. Então, nós somos justificados
em Deus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, nunca mais negocie a sua fé na palavra de Deus. Amém? A sua bússola, o seu foco, o seu alvo, é o que Deus diz. Aprenda uma coisa. Perante qualquer problema, circunstância que você passar na sua vida, aprenda isso. Isso vai te ajudar muito e vai transformar a sua vida. O problema está dizendo isso, mas deixa eu analisar e ver o que a fé da palavra de Deus está dizendo. E aí a escolha sua é a palavra de Deus. Deixe a fé aconselhar a sua vida sempre, e não as circunstâncias. Amém? Pode ter, todo mundo tem amigos, amizades, parentes, mas pode ter milhares de pessoas ao seu redor, te aconselhando, até pessoas bem vestidas, falando bonito, até pessoas que têm status, mas você, com toda a sua humildade diante de Deus e da palavra de Deus, independente da graça, da voz de Deus, você diz: mas deixa eu ver o que a palavra de Deus diz. Amém? Deixe a fé, o espírito da fé na palavra de Deus, aconselhar a sua vida. Sempre, em tudo. Em tudo. Ainda que você não esteja vendo, continue deixando o espírito da fé da palavra de Deus te aconselhar. Ainda que você não esteja vendo, continue deixando o espírito da fé na palavra de Deus te aconselhar. Ah, mas a porta não abriu. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 3, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Deixa a fé de Deus te aconselhar. Estou precisando de uma restauração na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, nas minhas finanças. Não estou vendo nada acontecer, mas vou deixar a fé da palavra de Deus me aconselhar. Amém? Tenha certeza absoluta, é milagre na certa. Amém? É impossível qualquer pessoa crer na palavra de Deus em qualquer momento da vida dela e ela ser derrotada. É impossível. É mais fácil uma pessoa estar na derrota e ela crer na palavra de Deus e ela começar a viver na vitória. Porque a palavra de Deus, ela já é a minha vitória. Amém?